Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será chamada adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Romanos 7, versículos de 1 a 4. Esse texto fala da relação entre a lei e a graça, uma analogia, uma comparação do casamento entre um homem e uma mulher. Apesar de muitos pregadores usarem esse texto para explicar sobre as leis do casamento e do divórcio, a verdadeira intenção do apóstolo Paulo era explicar aos cristãos em Roma que a igreja não estava ligada à lei de Moisés. Nesse texto, a mulher significa o povo de Israel e o marido, a lei de Moisés. Enquanto a nação de Israel estava casada com uma lei, ela estava legalmente obrigada a viver segundo a lei do marido. Mas morrendo o marido, ou seja, morrendo a lei, a mulher estaria livre para contrair novas núpcias. Isso significa que Israel estava livre para viver um novo casamento através da nova aliança feita pelo sangue do Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. Hoje, a mulher representa a igreja e ela não está mais ligada à lei, porque a lei nos trouxe condenação e Cristo nos trouxe a libertação. Sabemos que a lei só tem poder enquanto a pessoa estiver viva, mas morrendo a pessoa, ela está livre da lei, ou seja, da aplicação da pena da lei. Falando sobre o divórcio, o texto deixa bem claro que não adianta a mulher se separar do marido, porque mesmo separada, ela ainda continuará ligada espiritualmente à lei do marido. O certo é resolver o problema, consertar-se e empenhar-se no conserto através do amor e do perdão. Bem, esse texto diz claramente aos casais no versículo 2, até que a morte os separe. Se estamos realmente ligados a Cristo, nós precisamos fazer a sua vontade e não aquilo que achamos que é certo. Cristo instituiu a igreja livre da lei. Uma nova aliança foi estabelecida entre Deus e os homens, a fim de que pudéssemos viver uma vida útil no serviço de Deus. Vale ressaltar que a lei é totalmente divina, mas em nada ela pode aperfeiçoar o homem. Através da lei descobrimos o que é o pecado e fomos seduzidos a pecar desenfreadamente. Entretanto, ela cuidou de nós até que Jesus, o mediador de uma nova e mais eficaz aliança, viesse. Por 500 anos, toda vez que o homem pecava, ele tinha que oferecer a Deus um cordeiro para a expiação do seu pecado. Imagine você, toda vez que o homem pecava, tinha que levar um cordeirinho ao sacerdote e atravessar a vila onde morava, vendo seus vizinhos comentando entre si, olha, ele pecou de novo. Era um ritual extremamente cansativo e mesmo com tanto sacrifício, o homem continuava pecando. Quando Cristo se ofereceu uma única vez como um cordeiro lá na cruz do Calvário, o seu sacrifício foi perfeito. Passamos a ter parte no corpo e no sangue de Cristo. E por isso nós não servimos mais à lei, pois recebemos do seu Espírito a nossa redenção. Ainda quando pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Não necessitamos mais oferecer o sangue de animais para nossa purificação, porque todos aqueles que estão em Cristo Jesus já não estão sob condenação. E não há nada que nos possa fazer separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Concluo esta reflexão dizendo que a Igreja do Senhor não tem nada a temer diante das notícias que têm chegado. Mesmo que haja perseguições, guerras, epidemias, a Igreja do Senhor continuará livre. Nenhuma lei pode deter a pregação do Evangelho da graça de Deus na terra. Que Deus abençoe o seu povo escolhido, a sua igreja fiel, que um dia vai ser arrebatada e vai estar para sempre com Ele.